Bom dia, sou o Rodrigo Rubim do Terceiro H e vou falar sobre a colonização da África junto com o Bruno Bryan. Bom, mas antes precisamos entender o que é descolonização. Descolonização seria o processo de emancipação dos territórios coloniais em relação às metrópoles colonizadoras, assim ficando independentes delas. A descolonização da África ocorreu durante o século XX, quando as populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar o invasor europeu e assim conquistar a independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1847, e o último foi a Eritreia, em 1993. Causas: depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU passa a pressionar as potências imperialistas para que ponham fim à colonização. Bom, agora vamos saber como foi o processo de descolonização da África. A África havia sido vítima do neocolonialismo desde o século XIX, com países como Inglaterra, Alemanha, Portugal, entre outros. O principal objetivo deles é se apropriar de recursos naturais, buscando mão de obra barata e também ter uma grande influência política. Tais fatos resultaram na Conferência de Berlim em 1885, quando ocorreu a divisão do continente africano entre esses países europeus. Por este desrespeito com a cultura e com os povos da África, houve várias resistências que ficaram cada vez mais fortes a partir do século XX, mas ela teve início durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, houve a invasão da África. Neste contexto de guerra, por exemplo, a Itália conseguiu colônias como a Somália e acontecerá também batalhas no norte da África. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, todos os países europeus que tinham alguma colônia da África estavam enfraquecidos em relação às suas colônias, pois agora eles vão ter que se construir internamente e precisam agora de novos acordos internacionais entre os países da Europa e os Estados Unidos. Há um foco diferente porque agora vão estar entrando na Guerra Fria. Então, a Segunda Guerra Mundial faz com que esses países percam um pouco o foco na colonização para poder ter sua própria reconstrução. Um outro fator bastante importante foi a criação da ONU, em 1945. A ONU tem como principal objetivo colaborar com o desenvolvimento dos povos e evitar conflitos armados, buscando uma solução pacífica dos problemas. E ela foi fundamental para realizar pressão internacional para que a descolonização ocorresse. Em 1955, na Conferência de Bandung, na Indonésia, 10 anos após a Primeira Guerra Mundial, haviam cerca de 29 países participantes, tanto países africanos quanto países asiáticos, para discutir as questões ligadas a esse neocolonialismo, para estabelecer uma política favorável à descolonização. Entre os princípios adotados pela Conferência de Bandung estavam o reconhecimento da soberania, a autodeterminação dos povos, a igualdade entre as raças, respeito pela justiça e acordos internacionais, uma busca por solução pacífica de conflitos, entre outros. Uma coisa muito importante que devo citar é que a maior parte desses países que participaram da conferência são países asiáticos, que sofreram também com o neocolonialismo. A gente vai ter uma menor participação dos países africanos. Isso demonstra que o processo de descolonização da África demorou um pouco mais para acontecer, pois ainda haviam países europeus que ainda mantinham alguns pontos por causa de recursos naturais. Portanto, o processo foi um pouco mais lento. Por exemplo, os países que eram colonizados por Portugal, boa parte deles só foram descolonizados e tiveram sua independência nos anos 70. O que ajudou foi a revolução que ocorreu em Portugal, a Revolução dos Cravos, que ocorreu em 1975 e possibilitou inclusive a independência dos domínios portugueses na África. Outros conseguiram muito próximos da Conferência de Bandung. Por exemplo, as colônias francesas como Marrocos e Tunísia, na década de 60, já estavam conseguindo a sua independência.
Os processos de independência do continente africano ocorreram em momentos diferentes. Por exemplo, as nações do norte da África Ocidental e Oriental estavam livres a partir da década de 1950. Já os pertencentes à África subsaariana, em 1960, os integrantes da África Austral e região do Oceano Índico entre 1970 e 1980. O Egito consegue sua independência em 1922, mas será na década de 50 que vários estados conseguem sua autonomia, como a Líbia, em 1951, Marrocos e Tunísia em 1956 e Gana em 1957. Entre 1957 e 1962, 29 países passaram à condição de novos estados independentes e contribuíram para acelerar o processo de descolonização africana. Pan-africanismo. As cores da bandeira pan-africana representam o sangue, o povo negro e a natureza africana. No período entre guerras começou a se gestar a ideia de que os africanos tinham mais semelhanças entre si do que diferenças. Praticamente todo o continente havia sofrido com a colonização europeia e o tráfico de escravos. Desta forma foi criado o pan-africanismo, que pensava uma identidade comum aos africanos a fim de uni-los contra o invasor europeu. Um dos líderes mais proeminentes do pan-africanismo foi o americano W. E. B. Du Bois, que se destacou escrevendo sobre as questões raciais do seu tempo e apoiando os movimentos de independência do continente africano. Ele foi um ativo participante e organizador do Congresso Pan-Africanos, que se realizava periodicamente para discutir temáticas relevantes ao povo negro. Mas afinal, quais foram as consequências do processo de descolonização da África? Como os países europeus estavam se retirando da África, eles acabavam deixando alguns países carentes de um governo já organizado. Portanto, vamos ter vários países entrando em conflitos, o que vão desde políticos, no que se refere qual vai ser o grupo que vai dominar politicamente e qual vai ser o sistema político. Haverá conflitos religiosos, que vai decidir qual será a grande parcela da população que vai ter domínio na política e qual vai ser a religião predominante. Um exemplo desse conflito é bastante familiar, que é o de Ruanda. Quando acontece a descolonização, os belgas acabam se retirando e assim ficou duas grandes etnias em Ruanda, que têm traços em comum, mas têm traços bastante diferentes, específicos, que vão disputar o poder político. Os dois grupos são os Tutsi e os Hutus. Há filmes que retratam bem esse conflito, como é o caso de Tiros em Ruanda e Hotel Ruanda. Alguns desses conflitos se estendem até os dias atuais.